Hoje a gente vai mergulhar em uma das maiores façanhas de navegação que existem no mundo animal. Sério, é incrível. Vamos falar da bússola estelar da mariposa Bogong. Olha, a história é a seguinte. Imagine só, bilhões, eu disse bilhões de mariposas viajando mais de 1000 quilômetros. E o destino? Umas cavernas super específicas que elas nunca viram na vida. É uma jornada assim, épica. E a pergunta que fica é, como, né? Como elas conseguem fazer isso? E aqui está ela, a nossa protagonista. À primeira vista, sabe, ela parece uma mariposa qualquer, a Agrotis infusa. Mas não se engane, esse pequeno inseto é, na verdade, um dos navegadores mais sofisticados que a natureza já produziu. Então, vamos lá. Para começar, é preciso entender o tamanho dessa viagem. É algo que parece simplesmente impossível. O ciclo de vida dela é todo baseado nessa migração. Funciona assim, chega a primavera, elas vão para o sul, lá para os Alpes australianos para fugir do calorão. No verão, elas entram numa espécie de hibernação, que se chama estivação, e ficam lá quietinhas nas cavernas. E aí no outono, as mesmas mariposas fazem a viagem de volta para o norte para se reproduzir e depois morrer. Ou seja, cada nova geração faz essa viagem precisa para um lugar que nunca visitou antes. E olha só o destino final. São cavernas bem específicas, onde elas se juntam numa densidade que é de cair o queixo. A gente está falando de até 16 mil mariposas por metro quadrado. É um ponto de encontro de gerações, que elas se encontram com uma precisão assim absurda. Ok, isso tudo leva a gente para a pergunta principal, né? Que tipo de GPS a natureza instalou nesse bicho? Como é que se descobre as ferramentas que um inseto minúsculo usa para cruzar um continente inteiro? A questão que os cientistas queriam resolver era exatamente essa. Como é que uma mariposa consegue navegar 1000 quilômetros com essa precisão toda? Bom, existiam alguns suspeitos na lista. Já se sabia que essas mariposas têm um senso magnético. Então, claro, o campo magnético da Terra era o candidato número 1. Outras pistas poderiam ser visuais. A Lua, talvez. Ou alguma marcação escura no horizonte. Ou, quem sabe, as estrelas e a Via Láctea. Para investigar isso, os pesquisadores foram a campo. E o que eles encontraram, bem, foi uma reviravolta e tanto na história. Eles fizeram o seguinte: observaram o voo das mariposas em duas situações bem diferentes. Primeiro, em noites de céu limpinho, super estrelado, e depois, em noites com céu totalmente fechado, cheio de nuvens. E o resultado foi impressionante. Tanto nas noites claras quanto nas noites nubladas, as mariposas voaram na direção certa da migração. Pensa bem, mesmo sem ver estrela nenhuma, sem ver a lua, elas sabiam exatamente para onde ir. Isso levantou uma dúvida fundamental. Peraí, se elas navegam sem as estrelas, será que elas sequer usam as estrelas? Vai ver, o senso magnético é a única bússola que elas precisam, né? O mistério só aumentava. Para tirar a prova, a investigação teve que ir para o laboratório. Só num ambiente controlado daria para isolar cada coisinha e testar de vez essa história de bússola estelar. E o experimento que eles montaram foi simplesmente genial. Eles prenderam as mariposas num tipo de simulador de voo. Depois, anularam o campo magnético da Terra para desligar o sensor magnético delas. E para finalizar, projetaram um céu noturno super realista bem em cima delas. E o primeiro resultado foi cristalino. Sem campo magnético para ajudar, usando só as estrelas como guia, as mariposas da primavera voaram direitinho para o sul, a direção exata da migração naquela época do ano. Tudo indicava que a bússola estelar funcionava. Mas a prova de fogo veio logo depois. Os cientistas pegaram e giraram a projeção do céu em 180 graus. E adivinha o que as mariposas fizeram? Elas inverteram o voo. Voaram para o lado oposto, quase 180 graus de diferença. Essa era a prova definitiva. Elas estavam ativamente seguindo a posição das estrelas. E para não deixar nenhuma dúvida, o teste final. Eles embaralharam as estrelas, criaram um padrão aleatório, mas mantiveram a mesma quantidade de luz. O resultado? As mariposas ficaram totalmente perdidas. Isso mostrou que não era só a luz que importava, e sim o desenho, o padrão específico que as estrelas formam no céu. E foi assim que os experimentos confirmaram. A mariposa Bogong tem uma bússola estelar, ou seja, a capacidade de usar o padrão das estrelas para saber para qual direção ir. E o mais incrível é que, até então, se achava que só aves, focas e nós humanos conseguíamos fazer isso.
Ok, a prova de que elas usam as estrelas foi sensacional, mas a pergunta foi para um nível mais profundo. Como é que o cérebro de uma mariposinha consegue ler o céu? A resposta para isso está dentro da cabeça dela, na neurologia. Os cientistas foram lá e mediram a atividade de neurônios individuais. E o que eles viram foi fascinante. Os neurônios ligados à visão ficavam superativos quando o céu estrelado de verdade girava. Mas quando as estrelas eram aleatórias, quase nada acontecia. É como se as células do cérebro delas estivessem sintonizadas, sabe? Programadas para reconhecer o padrão do céu. E a descoberta mais incrível de todas foi um grupo específico de neurônios que disparava com força total, consistentemente, toda vez que a mariposa apontava para o sul, não importava a época do ano. É como se eles tivessem encontrado as células que são a própria agulha da bússola interna, sempre apontando para o sul quando olham para o céu. Então, tá. O que tudo isso quer dizer no final das contas? Quer dizer que a mariposa bogong tem um sistema de navegação que é, nossa, extremamente robusto. Um verdadeiro sistema à prova de falhas. No fim das contas, é como se a mariposa tivesse um kit de ferramentas de navegação com 2 itens. Primeiro, a bússola estelar. Ela usa os desenhos das estrelas, dá uma direção super precisa, mas precisa de céu limpo para funcionar. E aí entra o segundo item, a bússola magnética. Ela sente o campo da Terra e é o backup perfeito, o plano B para as noites nubladas. Com os 2 sistemas juntos, a viagem continua, não importa o tempo. Então sim, a mariposa bogong é sem dúvida uma navegadora celestial. E isso faz a gente pensar, né? Quantas outras maravilhas como essa estão por aí, escondidas bem na nossa frente, só esperando pra gente descobrir?